Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um contextualizando hoje para falar aí de um assunto muito polêmico que foi a convocação de Daniel Alves para disputar os Jogos Olímpicos, né? Então, enfim, Olimpíada está no futebol. Eu já não gosto muito de futebol de seleção, não é muito minha praia, mas o que a gente vai fazer aqui é analisar como foi que aconteceu essa liberação de São Paulo, o vídeo que São Paulo fez lá com o jogador expressando a emoção dele, o sonho dele, não é a primeira vez que se usa esse argumento. A gente vai opinar, esse vídeo é bastante opinativo, então eu já deixo muito claro, a gente vai colocar nossos argumentos e a gente entende que tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que acham que tinha que liberar mesmo, que é o jogador e tudo mais, ou porque deve para o jogador, a gente vai colocar aqui a nossa opinião, baseado no que acontece e no quanto isso vem prejudicando São Paulo, não é de hoje. Tá? O Daniel Alves é mais um de muitos exemplos que o São Paulo teve aí de problemas com convocações, quando é data FIFA, quando não é data FIFA, quando não precisa liberar, quando é um torneio que não vale lufas, né? E a gente acaba aí perdendo jogadores em momentos importantes. Está ao meu lado, não muito feliz, obviamente, Gabriel Perecini. Gabriel, Daniel Alves convocado para a seleção brasileira, foi uma bomba, né? O Eduardo Rodrigues já tinha falado, o Eduardo Rodrigues, né, do GE, tinha falado, ó, tem uma bomba aí na convocação do Jardim, eu não esperava Daniel Alves, não fazia ideia. Tem também a convocação ali do Flamengo, que o Flamengo, em teoria, disse que não vai soltar, que não vai liberar, que vai liberar, e acho que também ajuda para a gente ver qual que é a postura, né, a se tomar, quais são os objetivos que o clube tem, e até na questão financeira, os objetivos que São Paulo tem. Então, o que você achou dessa convocação e como é que a coisa aconteceu? Vamos começar aí do começo, né? Não tem como achar outra coisa que não absurda, né? E aí se fala, obviamente, não só pela questão do clube, a gente aborda as coisas aqui, obviamente, do ponto de vista do São Paulo, na nossa opinião, mas com jornalismo envolvido, então não é o clubismo pelo clubismo, não, o cara não pode ir para a seleção porque ele tem que estar sempre servindo o clube, mas você ter uma convocação olímpica, que, com todo o respeito, né, até escrevi esse negócio aí que vai ter no Japão, porque a Olimpíada ela é gigante em todas as outras modalidades. O futebol, sim, não. Ela foi importante no futebol há 100 anos, quando não tinha Copa do Mundo, e aí a gente precisava mostrar para os europeus que aqui na América do Sul também se jogava futebol. Sim. Aí a Olimpíada foi bem legal, aí tudo bem, sim, aí tinha uma outra importância, uma outra justamente coisa. Quando o Brasil não tinha essa coisa, né? O Brasil demorou muito, foi ganhar a Olimpíada só, né, medalha de ouro, a única medalha foi com o Neymar recente, né? E com o time, pelo amor de Deus, aquela Olimpíada já era claramente um negócio que não existe mais, contra o time J da Alemanha, os caras vieram para cá com quem tinha e quem dava, os três acima de 23 anos que eles vieram em 2016, pelo amor de Deus, então, assim... O Brasil leva muito a sério a Olimpíada em relação a outros países, e ainda mais em relação ao, acho que até um desrespeito, acho não, é um desrespeito com os clubes, né? Porque os clubes investem. Levava mais a sério até 2016, porque tinha esse negócio, tem que ganhar, é o título que falta, não sei o quê. Aí ganhou. Aí agora os clubes vão continuar sendo prejudicados. Então, assim, eu acho que o principal... eu queria fazer esse recorte, porque não dá para você analisar seleção normal e seleção olímpica. Seleção Sim. normal, aí o clube não tem o que fazer, o clube é obrigado a liberar, aí Sim. paciência, você pode achar ruim, aí você vai reclamar com o CBF de calendário, você vai reclamar com o clube que aceita o calendário que na data FIFA tem jogo, aí você vai reclamar de outras coisas. Mas agora, dessa vez... o clube tem o poder de veto, digamos assim, e a gente já vai falar dessa questão do poder de veto. Mas eu acho que o principal ponto é assim, o São Paulo não pode falar nada para o Daniel Alves, porque o São Paulo deve dinheiro para o Daniel Alves. Sim. Tá. Então vamos começar por esse ponto. Vamos derrubar esse mito, né? Primeiro... Não é derrubar, mas é parar de cuspir coisa como se fosse verdade, sem parar para raciocinar um minuto. Falar assim, tá devendo dinheiro, então acabou. Então, assim, tá, vamos lá. Primeiro, até onde consta, se não for 100% desse dinheiro, uma enorme parte do dinheiro que o São Paulo deve vem do ano passado, da época do período de pandemia, em que foi acordado com os jogadores, não só com o Daniel Alves, que esse pagamento seria feito depois. Está combinado já.
Agora, como vai pagar, se vai fazer lá o tal do bolsão que o Casares falou, se vai jogar para frente, se vai estender o contrato do cara, se vai ficar pagando até 2030, aí eles estão conversando. O fato é, foi combinado que se pagaria depois. Inclusive, fizemos vários vídeos aqui, muito preocupados, porque se isso não fosse combinado, e inicialmente não foi, e depois que se acertaram, o São Paulo corria sérios riscos. Aí sim, e era justamente essa preocupação que a gente tinha, os riscos. Agora, com teoricamente tudo mais ou menos encaminhado, ou pelo menos grande parte entendida que vai ser paga depois, aí agora isso dá carta branca para o jogador. Não, você não pagou o seu salário, então agora o jogador ele tem o direito de ir. Sim, o que mais o jogador tem o direito de fazer? Se ele decidir que ele só quer treinar 2 vezes por semana, beleza. Se ele decidir que ele vai para balada, tudo bem, você também não pode cobrar nada do jogador. Como é que funciona exatamente essa relação de você atrasou? Em relação ao Daniel Alves, vamos lembrar que o São Paulo sempre esteve devendo. O São Paulo contratou ele, esperava que se tivesse parceiro, aí muita gente especulou que era Adidas, não era Adidas, nunca foi Adidas, nunca foi esse parceiro maravilhoso, ainda que agora tenha acertado os uniformes. A gente até apanhou muito aqui no canal. Aí era muito curioso que em um determinado ponto falava assim, o Daniel Alves quer mandar no time. O Daniel Alves, ele quer jogar onde ele quer jogar no meio e não sei o quê. E, na verdade, o Daniel Alves tinha vontade de jogar no meio, sim, porque ele achava que contribuiria mais para o time. Porque o São Paulo não tinha um cara no meio, não tinha um jogador no meio. Tinha o Hernanes não estava jogando essa bola, tinha o Lisieiro machucado, tinha ali o Gabriel Sara se firmando, o Daniel Alves era importante no meio, jogou muita bola no meio. E muita gente reclamou. São Paulo já devia. Ninguém falou, como o São Paulo está devendo, ele pode jogar onde ele quiser. E nem era o caso, hein? E nem era o caso. Porque se ele precisasse jogar na lateral, ele jogaria. Ele só achava naquele momento que era desperdício, porque faltando um jogador no meio, as alas, a lateral não vai funcionar. Puro e simples. Agora ele jogou alguns jogos. Por que agora essa narrativa valeria? Porque agora esse é um problema, porque essa dívida será sanada em algum momento. Se o São Paulo fosse abater algo da dívida, olha, beleza, Fera, você quer realizar teu sonho da seleção? Então, sei lá, eu estou devendo X aqui para você, vamos combinar um valor aqui para não ficar ruim para ninguém. Estou falando que não seria... Haveria no mínimo coerência. Coerência. Aí a gente poderia falar alguma coisa nesse sentido. Tá? Entenda uma coisa, tá? Eu vou falar isso com muita calma. Não tem nenhum problema o clube querer liberar o jogador. Nenhum problema. Tá? É direito do clube fazer isso. Direito do clube achar que para o ambiente, ok, etc. e tal. Nós, aqui, não concordamos com essa atitude, porque o clube não tem uma obrigação em relação à FIFA, não tem uma obrigação em relação à CBF para essa data específica. Não é uma data FIFA, não é a seleção principal. Contra jogos fundamentais para a temporada. Exatamente. Nós temos jogos de Copa do Brasil, nós temos jogos de Libertadores, que é ali contra o Racing, contra a Copa do Brasil a gente nem sabe o adversário, pode ser Flamengo. Pode ser uma equipe fraca, mas pode ser Flamengo. No Campeonato Brasileiro, a gente pega pelo menos 5 rodadas que Palmeiras e Flamengo estão nessas rodadas. E o São Paulo tem objetivos no Campeonato Brasileiro muito complexos em relação a esse início difícil que a gente teve. O início difícil que eu quero dizer é, nós em 12 pontos fizemos 2 pontos. Significa que a gente jogou 10 pontos pela janela. Tá? Isso não quer dizer que é uma catástrofe, nossa, é muito ruim, não. Mas se você tá num campeonato que é ultra equilibrado, que tem outras equipes brigando por aquela 4ª vaga de Libertadores, que é um dos seus objetivos primários do ano, perder 10 pontos vai deixar tua missão mais difícil. Aí perder 10 pontos e enfrentar Palmeiras e Flamengo desfalcado de um dos seus, se não o seu principal jogador, não só pelo que ele entrega em campo, mas pela capacidade de liderança, etc. e tudo mais, é temerário. E isso sem falar que você dificulta muito Copa do Brasil e Libertadores. E aí vem aquela coisa, o Daniel Alves sonha em jogar com a seleção. Sempre falou isso. Tanto que eu até usei isso a favor dele. No sentido que ele estava jogando no meio, porque ele achava que ajudaria mais o São Paulo, mesmo sabendo que se ele fosse para a ala, seria mais fácil ele ir para a seleção. Que ele fez o quê? 4, 5 jogos na ala direita e já foi convocado. Então, ele estava ali sacrificando um pouco do sonho dele quando ele estava jogando no meio. Só que agora entra o sonho do Daniel Alves de ajudar a seleção e o sonho do torcedor são paulino de ser campeão da Copa do Brasil
ou de conquistar uma Libertadores, ou de conquistar a vaga direta no Campeonato Brasileiro. Porque, de novo, aquele papo de que o Campeonato Paulista era a Copa do Mundo, a gente sabe que aquilo era para tirar um sufoco. Não é possível que São Paulo tenha desistido de todos os outros objetivos do ano porque ganhou um Campeonato Paulista. Porque, sim, daí é um negócio de ficar irritado. Aí é para o investimento que São Paulo fez de contratar 8 jogadores, de contratar um técnico, para apenas ganhar o Campeonato Paulista, não classificar para Libertadores, ou não conseguir brigar de igual para igual em Copa do Brasil e Libertadores, aí é pensar pequeno demais. Então era melhor ter ficado com o elenco do ano passado, que um técnico que ninguém gosta, ou muita gente não gosta, quase conseguiu, né? Conseguiu praticamente classificar o time para Libertadores da América, com um elenco sem reforços. Então a gente precisa colocar tudo isso. Fora os casos, né? Fora os outros jogadores que São Paulo fez isso. Vamos pegar a história? Porque a gente falou dessa parte financeira que, assim, não dá para ser salvo-conduto para o jogador, até porque ele vai ser pago. E já foi combinado com ele que isso seria pago posteriormente, agora está definido como que vai ser pago posteriormente. A menos que você defina que vai haver aí um abatimento e qualquer coisa, aí pelo menos a coerência, ok. Até algumas pessoas levantaram a bola assim, pô, se o problema era o dinheiro, até porque assim, o São Paulo também se coloca nas situações, porque fez uma cacetada de contratação, aumentou folha salarial e não sei o que, e o jogador não é pago. Então, tudo bem, paga a luva para jogador, paga a primeira parcela de Orejuela agora e a outra depois, paga não sei o que do Rigoni a partir de não sei quando. Então, tudo isso você poderia estar resolvendo uma pendência com um cara desse para você não ficar refém do cara nesse nível. Só que essa questão do refém, ela é uma grande de uma balela. Primeiro, por tudo isso que foi falado, e segundo, porque essas coisas acontecem há muito tempo. Essas coisas acontecem. O Lisieiro, qual que é a desculpa do Lisieiro ter ido e não ter participado de rodadas do Campeonato Brasileiro? O Lisieiro também, São Paulo está devendo também um caminhão de dinheiro para o Lisieiro. Qual que é a desculpa do São Paulo? Essa mesma discussão que a gente está tendo aqui, a gente teve em 2019 com o Antony. São Paulo necessitando classificar na Copa do Brasil, num futebol horroroso do começo do trabalho do Cuca. Terrível. São Paulo sem fazer gol, Bahia, São Paulo sem conseguir fazer. O São Paulo enfrentou o Bahia 3 vezes naquela ocasião e não fez nenhum gol. Em 3 confrontos diretos, um pelo brasileiro. Naquele ano, na verdade. 2 pelo brasileiro, 4, né? 2 pelo brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. Eu tinha a impressão que 3 tinham sido muito próximos. 3 foram numa tacada só. 4 então, era desses que eu estava falando. 3 jogos seguidos que a gente não fez gol e o Antony. Não, e aí no jogo de volta, era a mesma discussão. Era torneio de Toulon. É o fim do mundo, e aí você tinha, mas e o sonho do Antony de ir para a seleção? Então, assim, eu queria entender quando que o clube ele tem direito de alguma coisa. Porque quando é data FIFA, ele é obrigado a liberar. Então ele não tem direito de nada, você cala a boca, obrigado a liberar, você não tem o que falar. Aí quando não é data FIFA, se você estiver devendo para o jogador, você também cala a boca, você é obrigado a liberar, você não tem que falar nada. Aí quando não é data FIFA e você não está devendo para o jogador, aí tem que dar aquela conversada, também, tem o sonho do jogador, né? E aí você vai gerar atrito com o jogador se você vetar o sonho do jogador. Ou seja, você vai gerar atrito se você estiver devendo, você vai gerar atrito se você não estiver devendo. No fim das contas, a gente já discutiu muito isso aqui no canal, só que geralmente a gente discute quando o jogador faz corpo mole. Que a gente fala, qual que é a proteção que o clube tem contra o cara que faz corpo mole? O cara que falta em treino porque quer ser vendido, o cara que começa a jogar mal, o cara que faz 3 partidas, aí você é obrigado a dar um aumento salarial para ele não começar a jogar mal ou a ficar insatisfeito. Quando ele foi também, a gente se lascou. Em que campeonato? Eu já vou chegar. É só para a gente lembrar esses pontos que a gente traz, só que agora é versão seleção olímpica. O entorno é praticamente o mesmo. A diferença é só que mudou de ser o jogador que pode gerar atrito ou fazer corpo mole, ou o clube não está resguardado em relação a algumas coisas, para uma versão de seleção olímpica. Eu citei o Antony, a gente teve o Igor Gomes indo treinar com a seleção brasileira. Mas o Igor Gomes é muito especial entrar com a seleção brasileira, e na época ele não estava sendo aproveitado para o São Paulo. São Paulo teve uma contusão a mais do que já tinha, que era naquela época que o Cuca reclamava em toda entrevista que estava desfalcado. São Paulo teve uma contusão a mais. Não tenho meia para escalar. Era o Igor Gomes, lá dos Estados Unidos. Ele foi bater uma bola lá para complementar o grupo da seleção. E aí? Aí a gente tem o Luan indo para uma competição de base, enquanto São Paulo era eliminado pelo Talheres. Pois é. E aí você faz o quê? Isso que eu estava tentando lembrar.
O Talheres, que era um jogo fundamental pro ano do São Paulo, pro ano. E pronto, não. Deixa o Luan lá. Cara, entenda uma coisa, porque isso é uma coisa que a gente está criticando há muito tempo no São Paulo. E quando a gente fala que tem coisas do São Paulo que são muito semelhantes. A gente chegou a fazer vídeo na época do Antony. Mas o Antony não vai jogar com o Bahia, vai pro torneio de Toulon, e aí o que faz? A gente teve que fazer esse mesmo vídeo, só que agora é pior, agora tem 200 coisas a mais. E o que eu tô falando assim, é tipo, quando a gente fala, vocês sempre estão reclamando da mesma coisa, é exatamente esse um dos problemas. E aí, o que acontece? Mas o São Paulo ganhou pelo menos o Paulista, que bom que ganhou. Bateu na trave outras vezes, que bom que ganhou, que bom que deu alegria, e a gente fica muito feliz com todo mundo. Enfim, mesmo que isso não tenha ficado muito claro, eu, pelo menos, comemorei muito o título paulista, mas vamos dar a devida importância e vamos colocar as coisas nos devidos lugares, no sentido de que, se acontecem erros, esses erros têm que ser apontados para o São Paulo parar de cometer. O problema é que a gente aponta, o São Paulo continua cometendo os mesmos erros. Para piorar a situação, se é que dá para piorar, o São Paulo ainda fez um vídeo com o Daniel Alves. Daniel Alves dá uma declaração. Daniel Alves fala do sonho. Oi? Não, eu ia pedir só para você também não aprofundar muito, para a gente levar isso para a parte final também, então tá. É importante ressaltar a questão do vídeo também. Porque assim... Pelo amor de Deus, eu não tô impedindo você de falar agora, tá? Não, só para a gente guardar o grosso, por favor. Mas um ponto então daqui a pouco já sabe. Um ponto que eu queria falar desse vídeo, um aspecto, é que em nenhum momento, por exemplo, você vê ali no vídeo que ela falou, não, eu tenho confiança no grupo, em função dos confrontos ali, sei que a coisa vai... Não, o foco era a seleção brasileira. E assim, olha, a maior parte da torcida que faz parte ali do círculo que a gente conversa, tem pouco ou nenhuma imersão com a seleção. Tem muita gente que tem, mas a grande maioria que interage com a gente, se gosta da seleção, gosta muito menos do que gosta do São Paulo. Eu, assim, a minha relação com a seleção ela é muito próxima de zero e cada vez ela diminui mais. Eu não tenho nenhum... Ainda o Igor, nosso, Nilman, né? Ele falou, eu não tenho isso. Eu não tive isso. Eu falei, mas eu vi 82 e 86 com o Tele e eu tive uma relação com meu pai, com a seleção, mas eu tenho quase nenhuma ligação e com os escândalos menos ainda. A gente não vê em nenhum momento o cara falar, não, olha, o São Paulo vai ter aí confrontos, mas a gente sabe que é um grupo forte, que é um grupo... Não é isso. O aspecto ali era, e assim, e a gente vai falar daqui a pouco do momento, da escolha do vídeo, que esse a gente fala mais pro final. Mas o Valse. Aí a gente tem um outro... E assim, só para complementar o assunto dos outros exemplos que eu dei, sempre que tem esses outros exemplos, e aí já tem coisa que eu tô falando que faz mais de 2 anos, isso existe há 200, eu tô pegando só os mais recentes, para pegar de 2019 para cá. Que já teve 2019, já teve 2020, o Valse é um exemplo do ano passado. Aí sempre se discute, mas e aí isso tem que mudar depois, né? Agora tá muito em cima, agora não dá, isso tem que ser combinado depois. Isso tá 2 anos para ser combinado depois. O combinado depois amigo, não dá. Não dá. E quando. Uma coisa pode deixar claro agora no vídeo, porque senão. Mas então o São Paulo veta e acabou. Óbvio que você não vai virar e falar, problema seu, isso mesmo, veta. Não é nesse nível. Você vai sentar com o jogador, você vai chamar o jogador, você vai falar, Daniel, seguinte, a gente já tá combinando com você, a gente sabe que a gente tem a pendência com você, só que a gente já combinou com você, isso já foi combinado antes, e a gente já conversou de novo com você, isso vai ser pago, e você já está ciente disso, a gente está aqui tentando ver com você a melhor forma de pagar com você, de ficar em dia com você, só que veja bem, a gente contratou você sabendo do seu sonho de ir para a seleção, você estava convocado para a Copa América, bacana, tá? Obviamente São Paulo não pode fazer nada em relação à Copa América, tudo bem. Se você for para o Catar no ano que vem, se você for para eliminatórias, agora que vai ser jornada tripla nas eliminatórias, vai ficar fora do São Paulo 2 semanas de novo, tudo bem, ok. Só que agora, com a Olimpíada, e quando é Olimpíada, a Conmebol não para a Libertadores. Quando é a Olimpíada, vai ter Copa do Brasil no meio. Vai ter mais 5 jogos, que dá quase 15% do Campeonato Brasileiro. Para uma Olimpíada. Não dá. Então, assim, desculpa, a gente entende, a gente sabe que você tem toda a relação com a seleção e tudo mais, mas você também entende que não dá, porque o Barcelona não liberava você. Ninguém liberaria você, num cenário desse que a gente está vivendo,
para ir brincar de futebol no Japão contra um monte de time sub-23. Não dá, desculpa. A gente entende, a gente sabe que a gente está em dívida com você, mas eu não tenho como liberar você. Sim. Eu não tenho como. A conversa seria mais ou menos nesse tom. Não seria. A única coisa impositiva era você comunicaria o jogador de uma maneira muito pacífica e compreensível. E tentaria negociar com o jogador. Mas sim, a postura porque, de São Paulo deveria ser: olha, a gente vai conversar com o Daniel Alves. Não foi. No momento que aconteceu a convocação, a Priscila lá, senhorais lá, já estava falando: ó, São Paulo, ela já tinha informação que São Paulo não se oporia de nenhuma forma. Assim como esses outros casos que a gente citou, que são muito absurdos e são da gestão passada, então aí culpa de Leco, Raí, Passa, só que a gente está falando o modus operandi não mudou, tá? Tem muita coisa que mudou nessa gestão, que bom, tem muita coisa positiva que a gente sempre tem que ressaltar, tem coisas positivas. Entendemos isso, tem toda uma coisa de mudança, só que tem algumas coisas que não mudaram e que atrapalham muito o time, até no esforço de resolver essa questão de dívida com São Paulo, com o Daniel Alves. Porque se cai fora de uma Copa do Brasil na próxima fase, se cai fora de uma Libertadores na próxima fase, você tem que ir pro brasileiro que nem um maluco e você corre o risco de não classificar direto para Libertadores e sacrificar o ano que vem inteiro. Isso você tem chance até de não classificar para Libertadores, seria uma tragédia. Seria uma tragédia do ponto de vista financeiro. Aí do ponto de vista, e aí eu vou até colocar isso, ganhou o Campeonato Paulista, fica mais fácil de conquistar patrocinador. Eu não tenho muita certeza disso, mas talvez. Agora eu digo uma coisa, não classificar para Libertadores, isso eu sei que pesa. Não estar numa Libertadores, isso eu sei que pesa e pesa muito. Dificulta bastante. E é um dos objetivos do São Paulo, até do ponto de vista financeiro, porque o Paulista não refrescou nada do ponto de vista financeiro. Classificação na Copa do Brasil e na Libertadores refresca bastante. E na hora que você for sentar com o jogador, você lembra também, você fala, cara, um exemplo que eu te dou quando você precisou, eu não lembro quando que isso aconteceu, acho que o São Paulo ia voltar de férias ou da pausa, eu não lembro quando o que aconteceu. Não sei se foi esse ano, se foi ano passado, não lembro. Aconteceu em algum momento, a gente adiou 2 dias a mais. Acho que o São Paulo deu 2 dias a mais de férias, alguma coisa assim. Em 2019, o São Paulo também, porque é o São Paulo, tem esse negócio de o São Paulo em 2019, você não precisou ir para Maceió jogar, a gente antecipou suas férias, era o calendário apertado, não sei o quê, os titulares tiveram férias antes. A gente não é inflexível, só que desse momento eu não tenho como ser maluco de liberar você de uma oitava de Libertadores, de uma oitava de Copa do Brasil, que eu não sei nem contra quem e de mais 5 jogos de um brasileiro, que a gente já começou fazendo 2 pontos em 12. Toda rodada agora a gente está desesperado. Jogo contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense. Eu não tenho como fazer isso. Então, assim, é uma questão de conversar e não de ficar adiando. Não, mas agora não dá. Isso tem que ser para a próxima. Aí chega na próxima, a mesma discussão. A gente está aqui de novo fazendo praticamente o mesmo vídeo, colocando os aditivos do vídeo, né? Os extras do que já tem em relação a outros anos. Aí a gente chega no Valse. De novo, né? Porque a gente fala do quanto o clube só tem obrigação quando é data FIFA, tem obrigação quando paga salário, tem obrigação quando paga. É tudo, o clube nunca se dá bem. Aí ele empresta o Valse. Tá São Paulo estrangulado financeiramente. São Paulo em negociações avançadas com o Red Bull Bragantino, estavam definindo ali 1 milhão de euros para cima ou para baixo. Estoura o joelho na seleção olímpica. A CBF pega e fala, pega aí, ó. Estourou o joelho aqui, ó. Não voltou a jogar até agora. Terceira cirurgia, não vamos entrar nesse assunto agora, porque também se preocupa, a gente tem que falar em algum momento. Terceira cirurgia, ou seja, o jogador não voltou até hoje. O jogador que São Paulo precisa, o jogador que São Paulo tá em falta. No último jogo aí a gente improvisou o Reinaldo na zaga, porque a gente precisa de um jogador como o Valls, tá machucado, e o São Paulo não recebeu nenhuma contrapartida, porque isso a CBF é ótimo. Peguei teu brinquedo aqui, quebrei e dane-se, azar. Aí o ponto é, o que o São Paulo recebeu, justamente, o que o São Paulo recebeu pelo Valls? Nada. Desculpa. Sim. O que o São Paulo recebeu? Nada. O que vai receber se o Daniel Alves volta machucado do Japão? Nada. Então, assim, se você no mínimo virar pro jogador e falar, olha, se você voltar com uma unha encravada do Japão, a gente vai ter que negociar esse valor, porque não dá para só eu perder, só eu cedo. Se for para a Copa América, você tem que ir, se for para a Olimpíada, você tem que ir, no fim das contas, eu tenho que te pagar a mesma coisa. Eu tenho que te pagar a mesma coisa, e eu não estou usando você nos principais momentos que eu contratei você para ser usado. E assim, que eu me planejei, aspas, para perder você em data FIFA.
Não vai perder você em Olimpíada. Pelo menos na data FIFA eu sei que eu não perco você para Libertadores. Você pode chegar cansado, o risco de arrebentar existe e tudo mais, mas você tá aqui. Agora, nem aqui você tá do outro lado do mundo. Pô, não dá. Então, assim, existe alguma contrapartida? Ou se ele voltar, se ele tomar um carrinho lá de um sub-20, aconteceu alguma coisa. Se ele virar o joelho lá, como aconteceu com o Valse, São Paulo pega e fala, ó, pega ele aí ele já com 38 anos, ele vai voltar a jogar bem próximo da Copa do Mundo do ano que vem, vai ficar quase um ano fora, enquanto isso você fica pagando um salário que você não tem nem condição de pagar. E aí funciona como? Então, assim, aí ele joga 2 jogos na lateral, o Tite convoca ele e pronto, já fica mais... É muito, muito preocupado, muito preocupante. Poucas contrapartidas. E o que mais me preocupa nessa história toda agora é o que o São Paulo vai fazer e o vídeo. Podemos falar do vídeo agora? Podemos. Não, e só lembrando que eu cheguei a comentar isso no meio do vídeo, eu não cheguei a elaborar. O São Paulo pegou um dinheiro recentemente e tinha muita gente que falava, pô, já que você vai pagar uma cacetada pro jogador ficar fora, paga aí, sei lá, um pouco a mais de juros, para pelo menos contar com o jogador nas fases agudas, né? Senão, pô, vê aí algum São Paulino, alguma coisa você tem que fazer para já que você não vai contar com o jogador, ou seja, ainda que fosse a questão financeira, não é, como a gente já mostrou aqui, não é. A gente já teve 200 casos pela questão financeira. Você tinha uma saída. Sim. Você pode discutir essa saída, eu nem acho que ela seja tão saudável, eu só estou colocando aqui porque existia essa questão. Existia, você pegou lá 70 e poucos milhões, pegava ali 80, pagava o jogador, resolvia o problema. Podia também ter deixado de contratar um cara, um Orejuela, qualquer coisa assim, e pagar o jogador, isso a gente está falando de há muito tempo, uma questão de responsabilidade. Então, assim, existiam saídas, dentre elas sentar com o jogador e falar, não dá, que o São Paulo preferiu virar e falar, vai para lá. E no meio disso, de virar e falar, vai para lá, entra a questão do vídeo. Então, aí nós temos o vídeo. São Paulo colocou o vídeo lá. Aí vai lá o Daniel Alves e faz aquele discurso. É um vídeo que, aliás, as interações desse vídeo não foram nada positivas. E é muito curioso porque o Daniel Alves teve essa questão aí de uma ruptura em um determinado ponto com a torcida, naquela época lá do Batuque e tal. E daí, aos poucos, ele foi retomando, porque ele entrega muito em campo, tá, gente? A minha preocupação é em campo. Essa história que o Daniel Alves não joga bem no meio, nunca entregou no meio, imagina. São Paulo com um elenco muito inferior, com um técnico com muito menos repertório, brigou na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro praticamente inteiro, enfrentando equipes muito robustas e vencendo essas equipes com o Daniel Alves no meio, jogando muita bola. Né? Aí, do nada, alguém resolve tomar a decisão, vamos fazer um vídeo com o Daniel Alves, e aí esse vídeo vem com todo um discurso falando do sonho, a mesma coisa do Antony, a mesma coisa do Luan, a mesma coisa do Igor Gomes, a mesma coisa do Valls, todo mundo sonha no São Paulo. Né? Todo mundo é aquela coisa, se o jogador quer, por que a gente vai impedir? Não, tem que ir lá. E de novo, eu ainda consigo entender, quando você está liberando um moleque, que você fala assim, eu preciso vender jogador, porque o São Paulo está sempre pensando em vender jogador, jovens jogadores, porque está sempre endividado, porque está sempre administrando mal suas reservas, está contratando quando está sem dinheiro, está devendo para jogador e está contratando. Esse é um modus operandi de São Paulo, que também a gente critica aqui há muitas gestões, e que também está acontecendo nessa. Que fique muito claro. Muita coisa mudou, melhorou coisa na gestão, sim, só que a gente está contratando, a gente está pagando, enquanto a gente está devendo. Isso continua. Aí eu consigo entender que você vai precisar vender jovens, o Casares já falou que vai ter que vender jovens, e se aparecer proposta no meio da temporada, vai vender. Aí você libera um Luan, um Antony, um Igor Gomes que você pode vender, beleza. Daniel Alves não é o caso, está longe de ser janela. Nem essa vantagem tem. Usar essa vantagem e perder ganho no futebol já é errado. Mas no caso do Daniel Alves, nem esse ganho você tem. Você não tem ganho nenhum. Se algum europeu, você acha que o europeu vai valorizar mais o jogador se ele for bem numa oitava de final de Libertadores contra o Racing, ou se ele for bem contra o time sub-23 da Alemanha, da Croácia, de Camarões? Eu nem sei se todos esses times que eu citei. Como exemplo, mas assim, o que você acha que vale mais? Isso é uma questão até óbvia. O mundo é anedótico o futebol. Olha, eu vou falar com todo respeito. É anedótico o futebol de campo na Olimpíada. É anedótico. Aliás, já deveria ter saído. Por mim, tinha só futebol de salão. E volta Falcão. Para ganhar uma medalha. Enfim, a questão do clube
Eu acho que é só... do Falcão, porque já tá velho, só falei por... A questão do vídeo, eu acho que é só importante a gente trazer algo que a gente trouxe em live, e quando a gente traz esse tipo de assunto, porque a gente trazia também essas coisas em gestões passadas, esse tipo de situação, e a gente continua trazendo agora, e quando a gente falou isso, não sei se foi nessa terça ou na passada, eu acho que foi nessa, não lembro, quando a gente traz esse tipo de coisa, é impressionante, né? 99% dos São Paulinos estavam desesperados, extremamente irritados que ia ceder um jogador para esse nível. Aí a gente voltou aquele papo todo, eu não vou assinar sócio-torcedor por causa disso, tem que cancelar o sócio-torcedor, sabotar o clube não vai resolver nada, o cara vai continuar indo para a seleção olímpica, o São Paulo vai ficar com uma dívida enorme e com menos receita. Sabotar o clube não vai resolver o problema. Então, voltou todo um ódio. Aí o São Paulo publica, eu fui dar uma olhada, as interações com os tweets do São Paulo, elas são pequenas. Essa ficou quase com o mesmo número de interações do que o vídeo dos bastidores do título paulista. Interações de respostas, especificamente, tá? Ficou quase com a mesma quantidade de respostas que o vídeo dos bastidores, com a divulgação do vídeo dos bastidores do título Paulo, que é o tweet fixado do São Paulo, que tinha pouco menos de 2.000 interações e até o momento que a gente foi gravar o vídeo tinha quase 1.700 respostas. Esse tweet do vídeo do Daniel Alves. Tá? Então, assim, em termos para quem não entende isso tecnicamente, em termos de interação, isso para o Twitter não sabe se estão xingando, se estão gritando positivo, se estão mandando matar todo mundo. O Twitter não sabe. O que o Twitter sabe é 1.700 contas interagiram com aquele tweet. Isso, em termos de engajamento, estoura. A torcida estava desesperada, a torcida queria matar todo mundo, todo mundo estava xingando lá, era gente falando que não ia fazer sócio-torcedor, gente promovendo boicote, gente xingando jogador, gente xingando o presidente, gente xingando todo mundo, era um ódio só. Isso é bom para o clube? Porque daqui a pouco vai vir um dado falando que o São Paulo está com não sei quanto de engajamento, e isso vai ser tratado como irrefutável de que um trabalho está sendo bem feito, e não está. Neste ponto. Se você virar, você pega agora, se você for sentar com uma marca, você vai falar, seguinte, eu vou expor a sua marca aqui na minha rede social, vai ter 1 bilhão de engajamento, de respostas. Desse 1 bilhão de respostas, 900 milhões vão estar xingando, destruindo a sua marca, jogando no lixo, promovendo boicote, e a gente vai falar que é a pior marca do mundo. É engajamento. Pergunta se alguma marca vai querer fazer isso. É óbvio que não vai. Marca quer saber da sua relação com o torcedor, da relação positiva que você tem, da interação positiva que você tem, o quanto você consegue engajar a sua torcida com aquele produto. Você está fazendo um monte de coisa contra, não adianta vir mostrar os números. Porque você está falando, bicho, eu vou associar a minha marca, tudo que você fala, os caras querem matar você aqui, ó. Aqui. Óbvio, não é tudo, mas é para pegar um exemplo, porque isso já aconteceu outras vezes. Palmeiras campeão da Libertadores, a gente bota uma foto lá completamente sem sentido no meio da festa dos caras. Você pega os comentários... Com uma frase que nada tinha a ver... Com o momento, assim, completamente fora da realidade. Sim. Você pega os comentários e é um hate só. Então, assim, é importante trazer isso, porque quando a gente cita as coisas e fala que não dá para você pegar os números como... Porque se for número pelo número, tem que estar todo mundo aplaudindo o Pablo essa temporada, hein? Maior participação em gols, o Pablo, parabéns pro Pablo, show, titular absoluto, inegociável no time, dá aumento pro Pablo, e eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que, ou a gente aprende a contextualizar um pouquinho os números e entende o quanto isso faz mal, porque, só para lembrar, até então, quando parte da torcida comprou uma narrativa vendida pelo clube em relação ao campeonato estadual, porque na final de 2019 não tinha esse senso de urgência, vai acabar o clube, a gente já falou disso aqui. Quando parte da torcida compra isso, tinha um discursinho até dentro do São Paulo de tem que ouvir a torcida. O torcedor pediu, né? Então se o torcedor pediu, a vontade do torcedor tem que ser, a vontade do torcedor. Agora o São Paulo tem a faca e o queijo na mão. Não aí vai. O torcedor pedindo. O torcedor está pedindo para não ir. Aí não vale. Então quando se fala de narrativa, é justamente disso. A torcida só vale quando interessa. Quando o São Paulo vai fazer uma coisa, pode justificar o que o São Paulo vai fazer, aí a torcida vale. Agora, quando o São Paulo não quer fazer, aí a torcida que se dane. E, de novo, estamos falando isso, estamos criticando, a gente está sempre remando contra e sempre tomando pancada, porque a gente considera que essas coisas são importantes e precisam ser ditas. Até porque esse vídeo
ele é repetido. A gente já fez, já falamos isso em outros tempos, 200 anos. Para ninguém falar assim, vocês estão falando porque é dessa gestão, não, a gente falando de gestão passada, a gente falando de gestão retrasada, a mesma coisa. O que a gente tem é coerência de ideias. Eu estou pouco preocupado em quem é o presidente. Se o cara fizer coisas decentes, vai ser aplaudido, como foi no caso da contratação do Crespo. Por exemplo, no caso da reformulação do sócio-torcedor, e de novo, é importante ser sócio-torcedor. Mas vocês não estão falando, é importante ser sócio-torcedor. Mas vocês não estão criticando, é importante ser sócio-torcedor. A gente critica? Critica. A gente aponta erros? Aponta. A gente aplaude e a gente é sócio-torcedor. A gente compra ingresso. Nós, no caso aqui, eu e o Gabriel, ficamos sócios do clube. A gente tenta fazer de tudo para ajudar o clube. Mesmo que a gente não concorde com o que o clube faz, mesmo que a gente não concorde com quem o clube contrata ou quem está gerenciando o clube. A instituição São Paulo é maior do que tudo para nós. Tá? Isso é uma opinião. Assim como ajudar a instituição. Sabotar o clube não vai ajudar. Não, vou sabotar para ver se São Paulo aprende. Não aprende. Não aprende. Já deixaram de assinar sócio torcedor, não mudou nada. Não mudou nada. Mas agora São Paulo ficou fora do top 10. Da torcida. Não está fazendo. Mas a gente vai ameaçar, eles vão fazer. Não vai fazer. Não é assim. E outra coisa, para não falar que a gente não dá solução. Beleza, teve que liberar o Daniel Alves, não conseguiu. A maneira de se comunicar é tentamos conversar com o Daniel Alves, mas a gente tem plena certeza que a gente vai conquistar nossos objetivos, a gente tem um grupo, a gente se planejou para isso. Esse era o discurso. Ou não fala nada. Ou não fala nada. Ou fica quieto. Nada. Agora, o Flamengo vai liberar? Não sei. Aí é uma questão do Flamengo. Eu geralmente costumo discutir aqui o que o São Paulo faz. O que eu sei é que o Barcelona não liberava. Para pegar o exemplo do próprio jogador. Aí ele não tinha o sonho dele pela gloriosa e famigerada seleção olímpica. No Barcelona, o Barcelona é malvadão, não ligava para o sonho do jogador. A questão do clube, o clube se ferra tanto nisso, que a maior prova é o Jardine sendo perguntado por isso na entrevista. Ele falava, não, eu já conversei com o jogador. Peraí, bicho, o clube não é obrigado a liberar. Quem conversou com o clube? Ninguém. Aí foi o Daniel Alves lá, falou, não, falei com o clube lá também, beleza. Ou seja, você coloca o jogador contra o clube e problema do clube, isso é a maior clareza do como funcionam as coisas no futebol brasileiro. Enquanto alguém não falar, não dá, vai continuar nisso, vai continuar CBF montando em clube, seleção sub-20, sub-17, sub-15, sub-feto montando no clube, isso vai continuar. Então, o Jardine vira e fala, eu falei com o jogador já, tá tudo certo. Mas e se o clube não liberar? Não, tá tranquilo. O Flamengo falou que não ia liberar o Pedro um dia antes da convocação. Convocação, Pedro. Agora o Pedro que se vira aí com o Flamengo. Se não vier, eles brigam lá, problema deles e qualquer coisa. Então, assim, o que é isso, cara? Mas então, a manifestação já teve. O São Paulo poderia até ter se manifestado. Mas, de novo. Que nem imaginava. Mas o vídeo foi, do ponto de vista comunicacional, um erro absurdo. Absurdo. Que fez muito mal para a instituição. Fez muito mal. Porque, com todos os hates ali, tem gente que vai cancelar sócio torcedor, tem gente que vai fazer gente que não vai fazer. Uma balbúrdia. Tem gente que já pegou ódio mortal do Daniel Alves e vai me desculpar. O caso aí não é o Daniel Alves. Eu até preferiria que o Daniel Alves tivesse outra postura. O caso é o São Paulo. Bom ponto. Se o São Paulo deixa. Não, termina, porque é um ponto que ficou faltando. Se o São Paulo fala, vai, o jogador, beleza. Tô aqui com o clube, pro jogador tá tudo bem. Aí era coisa de postura do clube. Luan, Igor Gomes, Antony, todos esses jogadores corretíssimos. Alguém tem dúvida disso em relação à postura desses jogadores do São Paulo? Luan, principalmente, estava com seleção de base enquanto São Paulo era eliminado em Copa do Brasil, em Libertadores, e perdia ponto em Campeonato Brasileiro. Ninguém duvida da postura desses jogadores. Eu não cobro infelizmente, é o cenário que a gente tem. Eu não cobro de jogador recusa de seleção. Não dá. Infelizmente não dá. Até porque se fosse assim, cara, Copa América tá aí, são 250 rodadas no Campeonato Brasileiro, tem que falar para todos eles, fica, não sei o que, é importante, é quase metade do Campeonato Brasileiro, não sei o que. Eu não vou cobrar isso. Quando isso acontece é que é um fato para se exaltar, jogar para cima, um ponto fora da curva por completo, um negócio quase feriado. Às vezes acontece em alguns times e isso é muito exaltado. O jogador fala, não, vou ficar aqui. Então, assim, eu cobro quando o clube claramente tem objetivos muito maiores dos que estão em jogo.
tem objetivos muito maiores do que estão em jogo, eu cobro que o clube vire e fale, bicho, pelo amor de Deus, eu tenho Libertadores, eu tenho Copa do Brasil, eu tenho 5 jogos do Campeonato Brasileiro, eu já comecei o Campeonato Brasileiro de maneira terrível, não dá. Vou enfrentar dois favoritos ao título ali, Palmeiras e Flamengo, campeão do ano passado e campeão do ano... Vou enfrentar um time que pelo começo do campeonato e pelo começo do trabalho do novo treinador tem potencial para brigar com Libertadores comigo. Não dá, não tem como. Então, assim, a gente não vai entrar de novo, porque a gente já falou aqui como o pegar tom, na Copa do Brasil um desses dois. Eu já falei aqui o tom que deveria ter sido conduzido essa conversa, Sim. Pelo menos na minha opinião. Então, não precisa repetir. Sim. Mas, assim, eu acho que a gente conseguiu trazer todo esse panorama para, no fim das contas, virar e falar, é mais uma convocação, como foram outras que a gente citou aqui, que ela é simplesmente absurda. Que ela é absurda e é mais um cenário em que o clube está sempre refém de qualquer coisa que não os interesses do clube. O sonho do jogador vale mais que o interesse do clube, qualquer seleção vale mais que o interesse do clube, se o jogador faz biquinho, tá tudo bem, porque a lei defende só o jogador e não defende o clube, se o cara não aparece para treinar, você só pode dar uma multinha lá nele de não sei quantos %, porque também não pode, o jogador faz o que quer, não se apresenta 1, 2, 3, 60 vezes, é a mesma coisa, a mesma multa, vai para balada em pandemia, é a mesma multa, tem 250 multas que você não tem um agravante, é só multa, e fica por isso mesmo. E ainda fica a gente defendendo e falando, não, o clube não pode ser prejudicado, então dá uma multa no jogador e tudo bem. Como o jogador estivesse ligando, muitas vezes, para uma multa de 10%, de 15%. Vai ser ruim para ele porque o padrão de vida dele é outro? Até pode ser, mas não vai mudar, não vai resolver o problema, ele vai continuar fazendo. Então, esses pontos são muito importantes para a gente abordar aqui, porque senão daqui a pouco, assim, se tiver que mudar, não, isso é para o futuro, então que já faça o futuro agora, que o São Paulo, quando contratar jogador, já defina, seleção que não for data FIFA, talvez eu não libere, já vire institucional. Postura. Já avisa, se você vier para cá, pode ser, não estou falando que não vai ser sempre, pode ser que não funcione. E a gente vai avaliar, vai ter que ver as questões, porque tem hora que não dá. Então já começa a mudar agora. E também já não está sendo nada mudando agora, muito pelo contrário, a comunicação foi pegar e exaltar uma convocação ridícula dessa. Nossa, pelo amor. Bom, gente, é isso. Voltando a lembrar, tudo isso que a gente falou é opinião, a gente colocou aqui os argumentos, nenhum problema a galera aqui não pensar outra coisa, coloque argumentos, quando tiver educação a gente vai debater numa boa, principalmente no Twitter, quando não tiver simplesmente bloco, não tem condição mais, o que a gente quer é manter um diálogo, o que é muito importante para o clube, a gente aprende muito nessas discussões, tá? E eu vou pedir para a galera, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam debater, curtam o vídeo, e se puderem, tornem-se sócios torcedores, ajudem o clube, mesmo no momento de discordância, mesmo no momento de crise. É nessa hora que o clube precisa mais. A torcida tem que estar junto do clube, aqueles que podem e aqueles que têm este perfil. O perfil que tem aqui o canal. O perfil de brigar junto, o perfil de estar sempre abraçado, o perfil do amor incondicional. Tá? Tem todo o direito do torcedor que tem amor condicionado a qualquer coisa. Se ganha eu amo, se não ganha eu quero que se exploda, tenho vergonha, quero parar tudo. Não tem nenhum problema. A gente precisa do torcedor, do amor incondicional de verdade e não apenas do discurso. Beleza? É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.